Em uma madrugada qualquer, Isabel, uma renomada médica, recebeu uma ligação desesperada, dizendo que um menino estava passando mal e correu para ajudar. Ao chegar lá, a cena partiu seu coração. Ela encontrou Ana e Guilherme em uma situação desoladora. Por isso, a doutora decidiu ajudar, sem saber que a mudança que faria na vida de mãe e filho afetaria toda a comunidade. No entanto, um fantasma do passado volta às suas vidas, fazendo com que doutora Isabel e Ana tivessem uma difícil escolha pela frente. A lua cheia iluminava as ruas vazias da pequena cidade, lançando uma luz pálida sobre as casas adormecidas. Era uma dessas noites em que o mundo parecia desacelerar, mas, para a doutora Isabel, a tranquilidade estava prestes a ser interrompida por uma urgência inesperada. O telefone tocou com uma insistência inquietante, cortando o silêncio da madrugada. Isabel atendeu, com a voz ainda sonolenta, mas alertada pelo tom urgente de quem estava do outro lado da linha. Doutora Isabel, é uma emergência. Um menino de 7 anos está muito doente. A mãe dele está desesperada. A situação parece crítica, disse o atendente da emergência. A mensagem era clara e direta. Não havia tempo a perder. Antes de se despedir, a atendente informou que a mãe se chamava Ana e o menino, Guilherme. Assim, Isabel vestiu rapidamente uma blusa, jogou seu jaleco por cima e pegou a pequena bolsa de primeiros socorros que sempre mantinha pronta para essas eventualidades. A cidade estava adormecida e o caminho até a casa de Ana parecia mais longo do que o habitual. Cada minuto que passava apenas aumentava sua apreensão. A residência de Guilherme era uma pequena casa de madeira com a pintura desbotada e mal iluminada por um fraco lampejo de luz que escapava pelas janelas cobertas por cortinas surradas. O jardim estava descuidado. O mato crescia sem controle e os brinquedos espalhados por ali pareciam estar há muito tempo abandonados. Isabel estacionou o carro na calçada, tirou um instante para respirar fundo e caminhou em direção à porta. Ana, a mãe de Guilherme, estava na entrada com seus olhos marcados pela preocupação e exaustão. Ela abraçou Isabel com um desespero quase palpável e as mãos tremendo enquanto a guiava para dentro da casa. Obrigada por vir tão rápido, doutora. Guilherme está piorando. Ele está muito quente e mal consegue respirar. Ana murmurou, tentando conter as lágrimas. Isabel seguiu Ana até o quarto, onde Guilherme estava deitado, coberto por um lençol fino que não fazia muito para aquecê-lo. O menino estava pálido, com a respiração curta e irregular, e uma febre alta que era visível apenas pelo calor emanando de seu corpo. Isabel imediatamente pegou seu termômetro e fez uma rápida avaliação. Ele está com uma febre muito alta, Isabel disse, ajustando o termômetro. Além disso, a respiração dele está bastante comprometida. Preciso considerar a possibilidade de pneumonia. Ana segurou a mão de Isabel com o olhar impotente. Mas, doutora, nós não temos dinheiro para levá-lo ao hospital. O posto de saúde está fechado e não sabemos o que fazer. Isabel sentiu um nó no estômago ao ouvir essas palavras. O estado crítico de Guilherme não podia esperar. Vamos ter que improvisar aqui, disse Isabel, com a voz firme, apesar da situação difícil. Preciso de algumas coisas básicas para começar o tratamento. Me mostre o que vocês têm e farei o possível para ajudá-lo. Ana, então, trouxe o que tinha à disposição. Alguns medicamentos antigos, um pouco de água fervida e uma compressa quente. Isabel começou a trabalhar, coordenando as ações e fazendo o melhor possível com os recursos limitados. A noite seria longa e exigiria não apenas habilidades médicas, mas também uma força emocional considerável para lidar com a ansiedade e o medo daquela mãe desesperada. Enquanto Isabel trabalhava, a escuridão da noite parecia se estender ainda mais. Cada minuto que passava era uma luta para salvar a vida do pequeno Guilherme.
A situação era crítica, mas a esperança estava presente, junto à determinação da médica em encontrar uma solução, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Devido ao horário, Isabel se despediu, prometendo voltar assim que o dia amanhecesse com os medicamentos adequados. A madrugada passou e, com o primeiro brilho da manhã, doutora Isabel estava de volta à casa de Ana e Guilherme. Apesar do cenário de desolação, o lugar era gradualmente transformado em um ambiente mais acolhedor. Isabel começou a fornecer antibióticos que ajudariam a combater a infecção de Guilherme e explicou detalhadamente os cuidados necessários para monitorar a febre e a respiração do menino. Ana escutava atentamente, com os olhos fixos na doutora, enquanto ela falava, absorvendo cada instrução com uma determinação silenciosa. Você precisa manter Guilherme bem hidratado e garantir que ele descanse o máximo possível, Isabel orientou, ajustando a medicação que havia trazido. Observe a febre regularmente e não hesite em me ligar se qualquer coisa mudar. Ana acenou com a cabeça e uma expressão cheia de gratidão em seu rosto. Obrigada, doutora. Farei exatamente como você orientou. Com o passar das semanas, as visitas de Isabel se tornaram um ponto fixo na rotina de Ana e Guilherme. O contato constante era crucial para monitorar a recuperação do menino, além de estreitar o vínculo entre a doutora e a família. Inclusive, foi a partir dessas visitas que Isabel ficou cada vez mais impressionada com a resiliência de Ana. Apesar das circunstâncias adversas e das dificuldades financeiras, Ana nunca se deixava abater. Sua dedicação ao filho era evidente em cada gesto, em cada refeição cuidadosamente preparada, em cada toalha fresca para limpar o suor da febre e em cada olhar carinhoso direcionado ao filho. Como você consegue manter-se tão forte? Isabel perguntou uma noite enquanto monitorava a febre de Guilherme. Ana deu um sorriso cansado, mas sincero. Guilherme é tudo para mim. O que mais eu poderia fazer se não lutar por ele? Cada dia é um desafio, mas ver ele melhorar, mesmo que um pouco, já faz tudo valer a pena. Esse espírito indomável tocou profundamente Isabel. Decidida a fazer mais pelo menino e sua mãe, ela começou a mobilizar amigos e colegas para ajudar. Com o tempo, começou a trazer suprimentos básicos a cada visita, alimentos não perecíveis, medicamentos e outros itens essenciais que poderiam aliviar um pouco a carga de Ana. No entanto, Isabel não parou por aí. Ela mobilizou um grupo de voluntários para ajudar em pequenas reformas da casa, por ser uma tarefa que parecia monumental para Ana sozinha. Assim, a casa de Ana, antes marcada pela falta de manutenção e pelos sinais de desgaste, começou a ganhar novas formas e cores. A pintura foi renovada, as janelas reparadas e o jardim limpo. Isabel, com sua rede de apoio, garantiu que a casa não apenas se tornasse um lugar mais seguro, mas também mais acolhedor para mãe e filho. Em cada visita, Isabel observava com satisfação aquela transformação gradual. O ambiente estava mais limpo e organizado, e a saúde de Guilherme, graças aos cuidados contínuos e à medicação, mostrava sinais de melhora. Ana parecia mais relaxada, embora a preocupação com o bem-estar de seu filho ainda estivesse sempre presente. Isabel sabia que a recuperação de Guilherme não dependia apenas das intervenções médicas, mas também do ambiente que o cercava e da força de vontade de sua mãe. A recuperação de Guilherme estava acontecendo de forma lenta, mas visível. Ao longo do tempo, quando as febres diminuíram e a respiração dele se estabilizou, Isabel não podia deixar de sentir uma onda de alívio a cada visita. Embora ainda preocupada com a saúde de seu filho, Ana também parecia mais aliviada. A casa estava agora mais acolhedora e o ambiente geral melhorava dia após dia, graças ao apoio constante de Isabel e de seus amigos. No entanto, durante uma das visitas, Isabel percebeu que algo estava incomodando Ana.
A mãe de Guilherme parecia distraída e inquieta, e Isabel, sempre atenta, decidiu tocar no assunto. Você está bem, Ana? Parece que há algo mais te preocupando, Isabel perguntou, enquanto preparava a medicação de Guilherme. É o aluguel. O proprietário está ameaçando nos despejar. Ele quer aumentar o valor e não temos como pagar. Se ele realmente levar isso adiante, não sei o que vamos fazer. Isabel sentiu um aperto no coração. A última coisa que Ana e Guilherme precisavam era de mais uma crise em suas vidas já tão difíceis. Determinada a ajudar, Isabel decidiu agir imediatamente. Ela contatou um amigo advogado, Dr. Marcos, que conhecia bem a lei e estava sempre disposto a ajudar em situações de necessidade. Dr. Marcos ouviu a situação com atenção e prometeu investigar. Após algumas semanas de análise, ele descobriu que o proprietário estava, de fato, agindo ilegalmente ao tentar aumentar o aluguel de forma exorbitante e ameaçar despejo sem notificação adequada. Usando seus conhecimentos jurídicos, Dr. Marcos conseguiu obter uma liminar que impedia o despejo imediato de Ana e Guilherme, dando-lhes um alívio temporário. Isabel compartilhou a boa notícia com Ana, que chorou de alívio e gratidão. Você não tem ideia do quanto isso significa para nós, doutora. Não sei como agradecer. Não precisa me agradecer, Isabel respondeu com um sorriso. Eu apenas fiz o que qualquer um faria. Mas ainda precisamos pensar em uma solução mais duradoura. Esse problema não vai desaparecer sozinho. Enquanto continuavam a discutir o futuro, Ana mencionou algo que Isabel havia passado por alto até então. Eu tenho habilidades em costura. Sempre gostei de costurar, mas nunca tive a chance de fazer disso um trabalho. Talvez se eu pudesse encontrar um jeito de usar isso para ganhar um pouco de dinheiro, as coisas ficariam um pouco mais fáceis. Isabel teve uma ideia. Você sabe, isso pode ser a solução que precisamos. Se você tem habilidades em costura, pode ser possível começar um pequeno negócio de costura aqui mesmo, na comunidade. Podemos encontrar uma maneira de divulgar seu trabalho e ajudá-la a começar. Ana encarou Isabel com os olhos brilhando em uma nova esperança. Isso seria maravilhoso, mas não tenho recursos para começar, nem mesmo uma máquina de costura adequada. Deixe comigo, Isabel disse, decidida. Vou ajudar a encontrar uma máquina e a organizar o que for necessário para começar. Temos que transformar essa dificuldade em uma oportunidade. Com a decisão tomada e o plano começando a se desenhar, doutora Isabel se lançou de cabeça na tarefa de ajudar Ana a montar seu pequeno negócio de costura. Para garantir o sucesso do projeto, seria necessário muito mais do que apenas um apoio emocional. Era preciso fornecer os recursos necessários e criar uma base sólida para que o negócio pudesse florescer. Em pouco tempo, Isabel mobilizou sua rede de amigos e colegas. Ela organizou uma pequena arrecadação de fundos entre seus contatos e conseguiu o dinheiro necessário para comprar uma máquina de costura de boa qualidade e materiais básicos como tecidos, linhas e botões. Com o objetivo de permitir que Ana pudesse se concentrar em seu trabalho sem se preocupar com a falta de suprimentos, Isabel também conseguiu algumas doações de roupas usadas que poderiam ser reaproveitadas ou ajustadas para que ela aperfeiçoasse suas habilidades. Quando a nova máquina de costura chegou à casa de Ana, ela estava visivelmente emocionada. A máquina foi colocada em um canto iluminado da sala, onde Ana começou a preparar o espaço para seu novo empreendimento. Isabel estava lá para ajudá-la a ajustar tudo e a organizar os materiais. Estou tão empolgada, doutora. Nunca pensei que teria a chance de começar algo assim, Ana disse, com a voz cheia de gratidão e esperança. Eu sabia que você tinha talento e potencial, Ana. Agora é hora de colocá-los em prática, Isabel respondeu, sorrindo. Vamos fazer com que isso funcione. Ana começou a trabalhar com fervor. O primeiro passo foi fazer pequenos concertos em roupas para os vizinhos.
com a qualidade do trabalho e a atenção aos detalhes, rapidamente se espalhou a notícia sobre suas habilidades. As primeiras encomendas começaram a chegar e Ana ficou surpresa com a demanda crescente. Para ajudar a impulsionar ainda mais o negócio, Isabel criou um plano de negócio simples com Ana. Juntas, delinearam estratégias para preços, prazos de entrega e atendimento ao cliente. Isabel também ajudou Ana a montar uma página nas redes sociais para divulgar seus serviços, pois sabia que no mundo digital de hoje, uma presença online poderia fazer toda a diferença. Destacando a qualidade do trabalho e a atenção aos detalhes, Isabel postou fotos das roupas feitas por Ana e dos concertos realizados. As redes sociais ajudaram a alcançar uma audiência maior e logo mais clientes começaram a procurar os serviços de Ana. A página ganhou seguidores e as pessoas ficaram animadas em apoiar uma empreendedora local. Com o aumento das encomendas, Ana conseguia pagar o aluguel mensal com mais facilidade. O negócio não só ajudou a garantir um teto seguro para ela e Guilherme, mas também trouxe uma melhora significativa na alimentação e na qualidade de vida da família. Ana agora tinha uma renda estável e a sensação de que estava construindo algo significativo para o futuro de seu filho. Com sua saúde restabelecida, Guilherme também estava mais alegre e ativo. Ana podia dedicar mais tempo a ele sem se preocupar constantemente com as questões financeiras. À medida que o tempo passava, doutora Isabel continuava a visitar Ana e Guilherme regularmente, mas não por motivos de saúde. O negócio de costura de Ana prosperava e a vida da família estava se estabilizando. Cada visita era uma oportunidade para ver o progresso não apenas na saúde de Guilherme, mas também na nova rotina que Ana havia estabelecido. Isabel ficava encantada com a transformação positiva, mas também sentia que algo havia mudado dentro dela. Por sua vez, a experiência de ajudar Ana e Guilherme havia deixado uma marca profunda em Isabel. Ela percebeu que o impacto de suas ações ia além do cuidado médico tradicional. O vínculo criado com a família e o sucesso da intervenção dela fizeram-na refletir sobre sua própria vida e carreira. Isabel sentia que sua profissão poderia ir além dos consultórios e hospitais. Poderia também alcançar e transformar a vida das pessoas em um nível mais amplo. Inspirada pela resiliência e força de Ana, Isabel decidiu que era hora de fazer mais. Assim, a ideia de criar um projeto comunitário começou a ganhar forma em sua mente. Ela sabia que havia muitas outras famílias, como a de Ana, que enfrentavam desafios semelhantes e poderiam se beneficiar de um apoio adicional. Isabel estava determinada a transformar sua experiência pessoal em uma causa que pudesse ajudar muitas outras pessoas. O planejamento começou com a formulação de uma visão clara para o projeto. Isabel queria criar um programa que oferecesse assistência médica e apoio a famílias de baixa renda. A ideia era não só fornecer cuidados médicos, mas também oferecer recursos e apoio em áreas como nutrição, educação e orientação profissional. A intenção era criar um espaço onde as famílias pudessem encontrar ajuda prática e emocional para superar dificuldades. Começando pelos amigos e colegas que haviam ajudado no projeto de costura de Ana, Isabel mobilizou sua rede de contatos. Ela conversou com médicos, enfermeiros, assistentes sociais e líderes comunitários para reunir suporte e conselhos sobre como estruturar o projeto. Ela também entrou em contato com organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade que poderiam fornecer financiamento e recursos. À medida que o projeto começava a tomar forma, Isabel sentia uma nova energia e propósito. Cada reunião, cada planejamento e cada interação com a comunidade fortaleciam sua determinação. O projeto, que ainda estava em fase de desenvolvimento, prometia ser uma revolução na forma como o apoio era fornecido às famílias em necessidade.
Isabel estava empolgada com a perspectiva de fazer a diferença e, ao mesmo tempo, gratificada por saber que, através da criação desse novo programa, estava retribuindo à comunidade e oferecendo a outros a mesma esperança e ajuda que proporcionou a Ana e Guilherme. Tempos depois, em uma tarde tranquila na casa de Ana, a doutora Isabel estava realizando uma das suas visitas regulares para verificar a saúde de Guilherme e acompanhar o progresso do negócio de costura. O sol filtrava-se através das cortinas, lançando uma luz suave sobre o ambiente reorganizado e mais alegre. Ana estava ocupada com algumas peças de roupa que acabava de terminar, enquanto Guilherme brincava com um brinquedo recém-adquirido, fruto da melhoria na sua situação financeira. De repente, o clima de serenidade foi interrompido por um inesperado toque na porta. Ana olhou para Isabel com uma expressão de surpresa e um pouco de apreensão em seu rosto. Isabel levantou uma sobrancelha, curiosa sobre quem poderia ser, e acompanhou Ana até a entrada. Quando a porta se abriu, Isabel viu um homem de meia-idade com um ar de arrependimento e desespero. Ele estava mal vestido e parecia exausto. Ana parou abruptamente, com os olhos arregalados, e a tensão na atmosfera tornou-se palpável. "Oi, Ana", o homem disse com uma voz trêmula. "Eu voltei." Quem batia na porta era Thales, pai de Guilherme. Ana ficou paralisada, com seus olhos se enchendo de lágrimas, enquanto lutava para processar a presença inesperada de seu ex-marido. Isabel percebeu a tensão e a confusão e decidiu intervir para facilitar a conversa. Ana já havia comentado sobre Thales com ela, embora jamais houvesse se aprofundado em detalhes. "Thales, você pode explicar o motivo da sua visita?" Isabel perguntou, com a voz calma e controlada, enquanto tentava manter a situação sob controle. Thales olhou para Ana com um olhar de súplica antes de começar a falar. "Eu sei que não tem desculpas para o que fiz, mas espero que você possa me ouvir. Eu fui embora porque me senti incapaz de sustentar nossa família. Naquele momento, achava que era melhor ir embora e resolver nossas dificuldades financeiras. Queria deixar vocês com um futuro melhor, mesmo que isso significasse sumir temporariamente." Ana respirou fundo, tentando conter suas emoções. "E você acha isso justo? O que aconteceu depois? Por que você demorou tanto para voltar?" Thales suspirou, com a expressão carregada de arrependimento. "A verdade é que minha situação piorou. Eu fui atrás de dinheiro, mas não consegui encontrar nada estável. Acabei me envolvendo em problemas e, eventualmente, perdi o rumo. Passei o último ano tentando me recuperar, mas não consegui encontrar uma forma de voltar para casa até agora." Isabel observava a troca de palavras com atenção, tentando entender a complexidade das emoções envolvidas. Ela sabia que a situação era delicada e que tanto Ana quanto Guilherme precisavam de tempo para processar a presença de Thales. "Ana", Isabel começou suavemente, "talvez seja importante ouvir o que Thales tem a dizer. Isso pode ajudar a esclarecer algumas coisas." Ana virou para Thales com uma sensação de raiva, dor e uma pontinha de esperança misturada em seus olhos. "Eu não sei se posso simplesmente esquecer o que aconteceu, mas quero entender melhor o que levou você a fazer isso e como você planeja seguir em frente." Thales assentiu, compreendendo a gravidade da situação. "Eu entendo, Ana. Só quero que saibam que estou arrependido e que desejo muito fazer as coisas certas agora. Quero encontrar uma maneira de ajudar se vocês me derem uma chance." Isabel, vendo a oportunidade de criar um espaço para o diálogo, sugeriu que a conversa continuasse em um ambiente mais confortável, onde todos pudessem expressar seus sentimentos sem pressa. Talvez seria bom se todos pudessem sentar e conversar um pouco mais, assim vocês podem discutir o que desejam para o futuro e como Thales pode fazer parte dele, se assim desejarem. Com um aceno de cabeça, Ana convidou Thales a entrar e se sentar na sala. Isabel
atenta ao equilíbrio emocional da situação, permaneceu ao lado, pronta para intervir se necessário. A conversa, ainda carregada de tensão, começou a se desenrolar e o diálogo sincero e aberto seria crucial para resolver as complexas dinâmicas familiares que estavam em jogo. Thales, então, se sentiu mais à vontade e decidiu expressar o que tinha no peito. Eu quero corrigir os erros do passado e estou disposto a fazer o que for necessário para reconquistar sua confiança, Ana. Também quero assumir minhas responsabilidades como pai e estar presente para o Guilherme. No entanto, a relutância de Ana era evidente. Ela sentia uma mistura de desconfiança e medo, temendo que Thales pudesse, mais uma vez, magoá-los. Percebendo a dificuldade de Ana em reconciliar seus sentimentos com a possibilidade de um novo começo, a doutora Isabel sugeriu uma abordagem que pudesse ajudar a resolver os conflitos e reconstruir a confiança. Talvez uma terapia familiar possa ser uma solução, Isabel propôs com um tom suave e encorajador. Isso pode proporcionar um espaço seguro para que vocês conversem abertamente sobre seus sentimentos e preocupações. Além disso, pode ajudar a criar um plano para lidar com a situação e garantir que todos possam seguir em frente de forma saudável. Ana olhou para Thales e depois para Isabel, lutando contra suas emoções. Eu só quero o melhor para Guilherme, Ana finalmente admitiu. Se ele precisa do pai dele, então talvez seja uma boa ideia tentar, mas tenho medo de que isso não funcione. Thales, ouvindo as palavras de Isabel e o desespero na voz de Ana, falou com sinceridade. Eu entendo seu medo, Ana. Estou disposto a fazer qualquer coisa para provar que mudei e que estou comprometido com nossa família. Eu só peço uma chance para mostrar que estou aqui para ficar. Embora hesitante, Ana viu a sinceridade nos olhos de Thales e sabia que a decisão de rejeitá-lo completamente poderia privar Guilherme da oportunidade de ter um relacionamento com o pai. Se isso é o que você deseja, Thales, então concordo com a terapia, mas saiba que precisaremos de tempo para reconstruir a confiança. Dias depois, a primeira sessão de terapia familiar foi marcada. Isabel ajudou a encontrar um terapeuta qualificado que tinha experiência em ajudar famílias a enfrentar conflitos e reconstruir relacionamentos. O terapeuta, Dr. Luiz, era conhecido por sua abordagem empática e eficaz, e estava pronto para ajudar a família. As sessões de terapia continuaram, e Thales se mostrou comprometido em trabalhar nas questões que haviam levado à sua ausência. Ele participou ativamente das discussões, compartilhou suas experiências e expressou seu desejo de reparar os danos causados. O terapeuta criou um ambiente onde Thales e Ana pudessem explorar seus sentimentos e preocupações de maneira construtiva. Enquanto Thales se dedicava às sessões de terapia, também buscava ativamente maneiras de se reintegrar à vida de Ana e Guilherme de forma prática. Ele conseguiu um emprego em uma construção local, o que não só ajudava a sustentar a família financeiramente, mas também dava a Thales um sentido de propósito e responsabilidade. Com o passar dos meses, o negócio de costura de Ana prosperou de forma surpreendente. Ela continuava a oferecer serviços de qualidade e a clientela local estava cada vez mais satisfeita com suas roupas e concertos. Ana se sentia realizada ao ver seu trabalho ser valorizado e a estabilidade financeira da família se fortalecer. Guilherme, agora com a saúde totalmente restabelecida, estava se adaptando bem à presença de Thales em suas vidas novamente. A família, apesar dos desafios passados, estava desfrutando de um período mais harmonioso e esperançoso. Doutora Isabel, ao observar a transformação positiva na vida de Ana, Guilherme e Thales, sentia-se profundamente orgulhosa. Sua decisão de ajudar a família havia trazido frutos notáveis. Isabel via o impacto de suas ações
e sabia que havia dado um passo importante para melhorar a vida de outras pessoas. Em uma tarde ensolarada, enquanto Isabel estava em sua casa, ocupada com tarefas relacionadas ao projeto comunitário, ela recebeu uma carta inesperada. Era uma correspondência oficial de uma renomada organização de saúde, conhecida por seu trabalho em apoiar iniciativas comunitárias. Com uma sensação de curiosidade e esperança, Isabel abriu a carta e começou a ler. A mensagem era um convite para uma parceria e, mais importante, uma oferta de apoio financeiro significativo para seu projeto comunitário. A carta explicava que a organização estava impressionada com o impacto inicial do trabalho de Isabel e acreditava que seu projeto tinha o potencial de transformar ainda mais vidas. Eles estavam oferecendo um financiamento substancial para ampliar as atividades da clínica comunitária e expandir os serviços oferecidos. Isabel sentiu uma onda de euforia e alívio. Com esses recursos, ela poderia não só manter, mas expandir o projeto para alcançar mais famílias em situação de vulnerabilidade. A perspectiva de proporcionar um atendimento médico gratuito, apoio psicológico e cursos de capacitação para cada vez mais mulheres era agora uma realidade tangível. Empolgada com a notícia, Isabel decidiu compartilhar a novidade com Ana. Ela sabia que Ana ficaria feliz e orgulhosa com o sucesso do projeto, especialmente porque tinha testemunhado o impacto positivo de Isabel em sua própria vida. Isabel ligou para Ana e combinou uma visita para compartilhar a boa nova. Quando Isabel chegou à casa de Ana, foi recebida com um caloroso abraço. Ana, ansiosa para ouvir as últimas novidades, sentou-se ao lado de Isabel, que estava radiante com a notícia. "Eu tenho algo incrível para compartilhar com você, Ana", Isabel disse, com os olhos brilhando de entusiasmo. "Recebi uma carta de uma organização de saúde oferecendo apoio financeiro para o nosso projeto comunitário. Com esses recursos, poderemos expandir nossa clínica e oferecer ainda mais serviços para a comunidade." "Isso é maravilhoso, doutora Isabel. Nunca imaginei que seu projeto pudesse crescer tanto. Você realmente está fazendo uma diferença enorme na vida das pessoas." Isabel sorriu, tocada pelas palavras de Ana. "Não teria sido possível sem a sua inspiração e a força que você e sua família mostraram. Cada passo que dou é um reflexo da determinação e resiliência que vi em você." Com o financiamento garantido, Isabel e sua equipe se dedicaram a expandir o projeto. A clínica comunitária começou a oferecer uma gama mais ampla de serviços. Além do atendimento médico gratuito, foram incorporados programas de apoio psicológico e cursos de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade. A expansão trouxe um impacto ainda maior e a clínica se tornou um ponto de referência na cidade para assistência e empoderamento comunitário. O reconhecimento pelo trabalho de Isabel cresceu e o projeto ganhou ainda mais atenção e o apoio da comunidade local. Voluntários continuaram a se juntar à causa, oferecendo seu tempo e habilidades para apoiar as novas iniciativas. As doações e o suporte aumentaram e a clínica se tornou um farol de esperança e ajuda para muitos. Doutora Isabel observava com satisfação e gratidão a transformação não só na vida de Ana e Guilherme, mas também no impacto positivo que seu projeto estava tendo em muitas outras famílias. Por sua vez, a transformação na vida de Ana e Guilherme era visível em cada detalhe da casa. Em uma certa manhã, quando Isabel chegou para uma de suas visitas regulares, notou imediatamente que Guilherme estava radiante. O menino, antes reservado e cansado devido à doença, agora exibia uma energia contagiante e um brilho nos olhos que demonstrava um verdadeiro renascimento. Ele corria pela sala, brincava com seus brinquedos e interagia alegremente com sua mãe e seu pai. Thales, agora um pai ativo e comprometido, aliviava Ana das cargas emocionais e práticas que antes enfrentava sozinha. Para Ana, ter Thales ao seu lado não era apenas um alívio nas tarefas diárias, mas também uma fonte de apoio e segurança emocional que ela havia esperado por muito tempo.
Ao mesmo tempo, o sucesso do negócio de costura de Ana continuava a crescer. Além de sustentar sua família, ela conseguiu ajudar outras mulheres da comunidade. Ana começou a empregar algumas delas, oferecendo oportunidades de trabalho e uma fonte de renda que antes lhes era inacessível. A iniciativa de Isabel havia realmente desencadeado um ciclo positivo de apoio e desenvolvimento, criando um efeito dominó de melhoria na vida de muitas pessoas. Com o suporte contínuo da doutora Isabel, Ana e Thales conseguiram comprar uma nova casa, em uma área mais segura e adequada para criar Guilherme. A nova residência oferecia mais espaço e um ambiente mais saudável, o que permitia que a família prosperasse ainda mais. A mudança para a nova casa não apenas melhorou a qualidade de vida deles, mas também trouxe um novo senso de estabilidade e esperança para o futuro. Enquanto a clínica comunitária operava a pleno vapor, oferecendo cuidados médicos essenciais e apoio psicológico a centenas de famílias, a influência de doutora Isabel começou a se expandir além dos limites da clínica. Sua história, que começou com uma simples decisão de ajudar uma família, agora inspirava muitos outros. Por este motivo, Isabel foi convidada para uma entrevista em uma estação de rádio local. Durante a entrevista, ela falou com entusiasmo sobre sua experiência ajudando Ana e Guilherme e como isso a levou a criar o projeto comunitário. Isabel contou sobre a importância do apoio da comunidade e o impacto positivo que uma intervenção dedicada pode ter na vida das pessoas. A entrevista foi um grande sucesso e trouxe uma nova onda de atenção para a clínica comunitária. A história de Isabel inspirou muitas pessoas e atraiu novos voluntários e doadores. Isabel começou a receber convites para palestras e eventos onde compartilhava sua experiência e encorajava outros profissionais de saúde a se engajar em suas próprias comunidades. A cada passo que Isabel dava, a missão de criar um ciclo contínuo de apoio e transformação na comunidade se consolidava ainda mais. Durante uma das palestras que estava conduzindo em um centro comunitário local, ela se deparou com uma plateia diversa e atenta. A palestra estava focada no impacto da clínica comunitária e na importância do envolvimento da comunidade em projetos sociais. Com sua paixão habitual, Isabel compartilhava os sucessos e desafios do projeto, enfatizando como o apoio coletivo havia sido fundamental para transformar a vida de tantas pessoas. Ao final da palestra, enquanto Isabel se preparava para responder perguntas, um empresário que havia assistido ao evento se aproximou dela. Ele era um homem bem vestido, com uma presença imponente e um olhar interessado. Seu nome era Rogério Cardoso, um empresário local conhecido por seu envolvimento em várias iniciativas de filantropia e responsabilidade social. Doutora Isabel, Rogério começou. Estou impressionado com o trabalho que você e sua equipe têm realizado. O impacto que você descreveu é realmente inspirador. Eu gostaria de saber mais sobre como posso ajudar a apoiar seu projeto. Isabel, surpreendida e animada, respondeu: Fico muito feliz em ouvir isso, Sr. Cardoso. Temos muitos planos para expandir os serviços da clínica e alcançar ainda mais pessoas na comunidade. No entanto, precisamos de mais recursos para tornar esses planos uma realidade. Rogério ouviu atentamente enquanto Isabel detalhava as necessidades do projeto e as áreas que poderiam se beneficiar de apoio adicional. Ele ficou particularmente interessado nos planos de expandir os serviços para incluir programas de nutrição e atividades educativas para crianças, reconhecendo a importância de um suporte abrangente para o bem-estar das famílias. Depois de uma conversa detalhada, Rogério fez uma oferta generosa. Ele comprometeu-se a fornecer um patrocínio significativo que permitiria à doutora Isabel ampliar ainda mais os serviços da clínica comunitária. O financiamento oferecido por Rogério
seria suficiente para contratar mais profissionais de saúde, o que possibilitaria a implementação de novos programas e serviços. Dinheiro não é problema. Quero te ajudar a impactar a vida de ainda mais gente, ele declarou. Isabel ficou emocionada com a oferta. Isso é incrível, Sr. Cardoso. Com esse apoio, poderemos realmente expandir nossas atividades e oferecer um suporte ainda mais completo para a comunidade. Agradeço imensamente pela sua generosidade. Com os recursos adicionais garantidos, Isabel e sua equipe começaram a implementar as novas iniciativas. A clínica foi ampliada para incluir uma equipe de nutricionistas que ofereceria aconselhamento e programas de alimentação saudável para as famílias. Além disso, foram criadas atividades educativas para crianças, com o objetivo de promover aprendizado e desenvolvimento em um ambiente seguro e enriquecedor. A expansão da clínica trouxe uma nova onda de entusiasmo e esperança para a comunidade. As famílias começaram a se beneficiar de uma gama mais ampla de serviços e as atividades educativas para crianças se tornaram um sucesso, proporcionando aos jovens da comunidade oportunidades de aprendizado e crescimento. Isabel observava com satisfação o impacto positivo de cada nova iniciativa. A clínica estava se tornando um centro vital de apoio e cuidado para muitas pessoas, e ela se sentia realizada ao ver a transformação contínua na vida da comunidade. A presença de mais profissionais de saúde e a adição de programas diversificados estavam melhorando a qualidade de vida de muitas famílias, e Isabel sabia que estava no caminho certo. Semanas depois da palestra e do encontro com Rogério Cardoso, a doutora Isabel estava sentada em seu escritório na clínica, rodeada por pilhas de documentos e relatórios. Apesar do sucesso do projeto comunitário e da satisfação de ver a vida de Ana e Guilherme melhorar significativamente, uma inquietação persistia em sua mente. Ela não conseguia afastar a sensação de que havia algo não resolvido, como um mistério não desvendado que pairava sobre suas recentes conquistas. Enquanto revisava alguns papéis antigos, Isabel encontrou uma carta dobrada e um pouco amassada entre os documentos. Era uma correspondência antiga de Ana, escrita pouco depois de começarem a se conhecer. Doutora Isabel estranhou que a carta estivesse ali, mas se lembrou que Ana, às vezes, usava o escritório quando ela estava ausente. Curiosa, ela desdobrou a carta e começou a ler. As palavras pareciam refletir uma época de grande tensão e incerteza para Ana, mas o que capturou a atenção de Isabel foram alguns trechos que mencionavam um segredo. Thales não estava apenas sem rumo quando sumiu, Ana escreveu para sua mãe. Há mais detalhes desta história que nunca contei a ninguém. Sinto que, além de você, apenas a doutora Isabel poderia me ajudar com isso. O coração de Isabel acelerou ao ler aquilo. Um frio passou por sua espinha e aumentou à medida que ela passava os olhos pela carta. O que poderia ser tão importante e secreto a ponto de Ana nunca ter compartilhado? E o que Thales tinha a ver com isso? Determinada a esclarecer o mistério, Isabel decidiu confrontar Ana sobre o que acabou de descobrir. Na manhã seguinte, após uma noite inquieta, ela dirigiu-se para a casa de Ana, sentindo um misto de ansiedade e preocupação. Ao chegar, Ana a recebeu com um sorriso acolhedor, mas a expressão no rosto de Isabel imediatamente chamou sua atenção. Bom dia, Ana, Isabel começou, tentando esconder a tensão em sua voz. Encontrei uma carta sua enquanto revisava alguns documentos na clínica. Gostaria de conversar sobre o que está escrito aqui. Ana ficou pálida ao ouvir as palavras de Isabel e imediatamente pareceu nervosa. A carta, ela murmurou com a voz trêmula. Eu não sabia que você tinha encontrado isso. Isabel entregou a carta para Ana, que a pegou com as mãos tremendo. O que significa isso, Ana? O que você estava tentando dizer com esse segredo? Ana respirou fundo, lutando para manter a compostura.
O olhar de Isabel estava fixo nela, exigindo respostas. Depois de um momento de silêncio pesado, Ana começou a falar. Naquela época, Thales não fugiu porque precisava de dinheiro, Ana revelou finalmente, com a voz baixa e cheia de vergonha. Ele estava envolvido em atividades criminosas. Quando ele saiu de casa, estava tentando escapar de problemas muito maiores do que apenas não ter um trabalho. Ele havia se envolvido em algo perigoso e ilegal, e por isso teve que desaparecer. Eu não queria que Guilherme soubesse disso, e não sabia como lidar com a situação. Senti que era melhor manter o silêncio. Ana, então, continuou suas revelações. Por conta de todos esses problemas, Thales decidiu fugir. Em uma noite chuvosa, ele deixou a casa sem um aviso, me abandonando com Guilherme ainda pequeno, até que, de repente, ele bateu aqui na porta de casa e, o resto da história, você sabe. Isabel ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. A revelação era mais grave do que ela imaginava. Thales, que parecia estar se reintegrando à vida da família e se empenhando em construir um futuro melhor, tinha um passado sombrio que estava agora sendo exposto. Por que você decidiu me contar isso apenas agora? Isabel perguntou, tentando compreender o motivo por trás da confissão repentina. Eu não queria carregar esse segredo sozinha, Ana explicou com a voz quebrando. E com a mudança positiva em nossas vidas, senti que era hora de enfrentar a verdade e colocar tudo em aberto. Eu precisava de ajuda para lidar com isso e para garantir que não houvesse mais segredos entre nós, mas não consegui falar diretamente. Por isso, escondi a carta na sua mesa. Obrigado por confiar em mim, Ana. Isabel disse suavemente. Vamos enfrentar isso juntas. A verdade pode ser difícil de lidar, mas é importante que continuemos a apoiar uns aos outros e a buscar soluções. Eu estou aqui para ajudar no que for necessário. Doutora Isabel sentiu uma onda de compaixão e preocupação. Ela compreendeu que a situação era complexa e que o segredo de Ana poderia ter repercussões significativas para a família e para o projeto comunitário. A sensação de urgência a impulsionou a investigar mais a fundo para entender a verdadeira natureza do problema. Com um crescente sentimento de responsabilidade, Isabel decidiu procurar o advogado que havia ajudado Ana anteriormente, o Dr. Marcos. Em um encontro reservado, Isabel explicou a Dr. Marcos o que havia ocorrido. Thales tentou voltar e se redimir com a família, mas descobri que ele desapareceu no passado, abandonando a esposa e o filho pequeno sem aviso, por conta de problemas com o crime. Eu tenho motivos para acreditar que a situação é mais grave do que aparenta, Isabel relatou, com uma preocupação evidente em sua voz. Precisamos entender o que está acontecendo e como proteger Ana e Guilherme. Após ouvir atentamente, Dr. Marcos concordou em ajudar mais uma vez. O advogado começou a investigar a situação, analisando documentos e consultando suas fontes. Após um tempo, ele revelou uma verdade alarmante. Thales estava sendo procurado pelas autoridades por seu envolvimento em um esquema de fraude sofisticado. Ele havia participado de uma quadrilha que manipulava documentos financeiros e desviava fundos de pequenas empresas. Por isso, a polícia estava atrás dele para enfrentarem as consequências de suas ações. A descoberta foi um choque para Isabel, que agora compreendia a gravidade da situação. Proteger Ana e Guilherme se tornou uma prioridade urgente. Com essa nova informação, Isabel sabia que precisava agir rapidamente para garantir a segurança da família. Determinada a enfrentar o problema de frente, Isabel decidiu confrontar Thales e garantir que ele se entregasse às autoridades. Ela o encontrou na casa de Ana e, com coragem, Isabel o confrontou. Thales, meu advogado já está sabendo tudo sobre a sua situação, Isabel começou, com a voz firme e cheia de preocupação.
Sua fuga está colocando você em risco, mas também pode afetar profundamente Ana e Guilherme. Você precisa se entregar e enfrentar as consequências do que fez. É a única maneira de proteger sua família e de lidar com o que aconteceu. Hoje em dia, dinheiro não é mais um problema. Thales, inicialmente tomado pela relutância e medo, sabia que sua situação estava além de seu controle. Mesmo que ele não concordasse em se entregar, a doutora Isabel e seu advogado poderiam denunciá-lo a qualquer momento. A realidade de seu envolvimento em atividades criminosas e a necessidade de enfrentar a verdade o levaram a reconhecer que a fuga não era uma solução viável. Após um momento de silêncio carregado de tensão, Thales concordou em se entregar às autoridades. Eu sei que preciso enfrentar isso, Thales disse, com a voz cheia de resignação. Mas preciso de uma última chance para me despedir de Ana e Guilherme. Quero que eles saibam que lamento o que fiz e que estou tentando corrigir meus erros. Compreendendo a importância desse último encontro para Thales e a necessidade de um encerramento para Ana e Guilherme, garantiu que ela estaria ao lado de Ana durante todo o processo. Eu vou estar lá para apoiar Ana e Guilherme, Isabel prometeu. Vamos enfrentar isso juntos e garantir que eles tenham o suporte necessário. Naquela mesma tarde, Thales teve a oportunidade de se despedir de Ana e Guilherme em um encontro emotivo. A despedida foi marcada por lágrimas e palavras de arrependimento, mas também por um reconhecimento de que Thales estava tentando fazer o possível para corrigir seus erros. Enquanto Thales se entregava às autoridades, doutora Isabel permaneceu ao lado de Ana e Guilherme, oferecendo apoio constante e ajudando-os a lidar com a situação. Ela ofereceu um apoio incansável, tanto emocional quanto prático. Ela ajudou Ana a lidar com o impacto psicológico da situação e garantiu que Guilherme estivesse em boas mãos. Isabel também ajudou Ana a manter o negócio de costura funcionando, fornecendo recursos e conselhos para que ela pudesse continuar operando e mantendo a estabilidade financeira da família. Guilherme, por sua vez, crescia saudável e feliz. Embora a ausência de Thales tivesse deixado uma lacuna em sua vida, ele estava cercado por uma rede de apoio amorosa e dedicada. A estabilidade proporcionada por Ana, juntamente com o suporte contínuo de doutora Isabel, ofereceu a Guilherme um ambiente seguro e enriquecedor para crescer. Anos se passaram desde que Thales se entregou às autoridades e Ana e Guilherme enfrentaram os desafios de sua nova realidade. O tempo trouxe muitas mudanças e, com elas, um profundo crescimento e transformação. Guilherme, agora um jovem adulto, estava prestes a realizar um sonho que parecia distante em seus primeiros anos de vida. Ele decidiu seguir os passos de doutora Isabel e se tornar médico. Desde pequeno, Guilherme havia sido inspirado pelo que Isabel fez por sua família. Com o apoio constante de Ana e a orientação de doutora Isabel, Guilherme se dedicou aos estudos com uma determinação admirável. Ele superou obstáculos acadêmicos e pessoais com resiliência, sempre mantendo em mente o desejo de fazer a diferença na vida de outras pessoas, assim como Isabel fez por ele e sua mãe. Quando Guilherme finalmente se formou em medicina, doutora Isabel estava lá para celebrar o momento. A cerimônia de formatura foi carregada de emoção, e Isabel sentiu um profundo orgulho e realização ao ver o jovem que havia conhecido quando era apenas uma criança se tornar um médico. Durante a cerimônia, Isabel se aproximou de Guilherme, com os olhos brilhando com lágrimas de alegria. Você fez um trabalho maravilhoso, Guilherme, ela disse, abraçando-o com calor. Estou tão orgulhosa de você. Sua determinação e dedicação são inspiradoras. Você está prestes a fazer uma grande diferença no mundo. Guilherme sorriu, sentindo-se profundamente grato. Obrigado, doutora Isabel. Não teria chegado aqui sem o apoio de minha mãe e o seu. Você é a razão pela qual eu queria seguir esta carreira.
Quero ajudar outras pessoas, assim como você ajudou a minha família. Por sua vez, a amizade entre Ana e doutora Isabel se manteve sólida e profunda. Elas continuaram a se apoiar mutuamente, celebrando conquistas e enfrentando desafios juntas. A relação delas era um exemplo claro de como a união e a solidariedade podem criar mudanças significativas. Ana e Isabel frequentemente se encontravam para conversar sobre os avanços da clínica e os projetos da comunidade. Seus encontros eram momentos de reflexão e gratidão, e elas se orgulhavam do que haviam conseguido juntas. Olhe para tudo o que construímos, Isabel costumava dizer a Ana. Nunca imaginamos que chegaríamos tão longe, mas aqui estamos, e ainda temos muito a fazer. Enquanto a clínica comunitária continuava a florescer e a comunidade prosperava, a história de Isabel, Ana e Guilherme se tornava uma fonte de inspiração. A vida de cada um deles era uma prova concreta de que, mesmo diante das maiores adversidades, com determinação, apoio e solidariedade, é possível superar desafios e criar um futuro brilhante. No coração das dificuldades, é possível encontrar a força para transformar vidas e construir um legado duradouro de esperança. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!